boa é você saber o cuidado de Deus conosco. Coisa boa, irmãos, você poder, aonde você estiver, você falar assim: olha, eu não temo aonde eu estou, eu não temo as circunstâncias que eu estou vivendo, porque a bondade do Senhor é sobre a minha vida. Ele nos livra, Ele nos guarda. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Deus nos amou, irmão. Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, Deus amou. Quando fala Deus amou o mundo, Ele está dizendo Deus amou a humanidade. Todos nós, a humanidade, ela é amada por Deus. E Ele fez por cada um de nós, Ele fez aquilo que Ele poderia fazer para que nós pudéssemos ser felizes. Amém. Aleluia. A felicidade, a alegria, a paz, o refrigério, a presença de Deus, ela é disponível para a vida de cada um de nós. A bondade do Senhor, ela é disponível para nós. Amém. Graças a Deus. Mas sabe, Deus pode fazer tudo por nós, tudo, mas também pode não fazer nada, se a pessoa não tiver fé, se a pessoa não crê em Deus. Irmãos, eu me deparei com uma pessoa esses dias agora. Jesus, ele nasceu dentro da igreja, estudou para padre na igreja católica, foi coroinha como eu fui. Sentamos, conversamos com ele. Ele falou assim: Deus não existe, você não pode me provar que Deus existe. Eu falei: eu não provo, realmente você não vai se encontrar com Deus naturalmente. Com Deus não se compreende naturalmente, se compreende espiritualmente. Se você, não, mas você não pode me provar que Jesus existiu. Eu falei: nem eu quero te provar isso. É pela fé, querido. É pela fé que nós nos encontramos em Deus. Quando pela fé nós tomamos posse dessa verdade, a bondade e a fidelidade do Senhor, aleluia, ela nos segue, nos amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos cantar essa estrofe. Aleluia. Oh Deus, irmãos, não tem coisa melhor do que nós sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós. Maravilhoso, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. É Ele que existia na forma de Deus, mas Ele não se apegou a isso, mas Ele se entregou. Aleluia. Ele se fez homem para poder viver nessa terra como homem e nos mostrar que é possível viver uma vida de obediência à sua palavra, a palavra de Deus.
Jesus é a nossa referência. Glória a Deus. Ele é o nosso padrão. É nele que nós temos que nos Amém. inspirar. Amém. É para ele que nós temos que olhar. É como ele que nós devemos desejar ser. Aleluia. Muitas vezes a gente pode dizer: nossa, eu estou tão longe de ser igual a Jesus, mas eu desejo ser igual. Aleluia. Eu desejo amar como ele ama. Eu desejo viver para o Pai como ele viveu. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é a nossa motivação. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é o nosso consolo. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o nosso socorro. Ele é o Senhor da nossa vida. Ah, Jesus, esse culto é teu. Este culto é para ti. Este culto era para o Pai. Nós queremos te cultuar nessa noite. Nós queremos falar de ti nessa noite. Nós queremos que o teu nome seja glorificado neste lugar. Ah, Jesus, nós te amamos e nós queremos nos identificar com ti, Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, podemos sentar. Aleluias. Deus é bom. Eu quero falar, queridos, nessa noite um pouco a respeito do Natal. O nosso culto hoje é um culto do Natal. E existem alguns tabus, existem alguns pensamentos em relação à questão do Natal. Muitos até falam: olha, o Natal é uma festa pagã, porque é Papai Noel, e é duende, é isso, é aquilo. Ah, eu não gosto do Natal, eu não quero festejar o Natal. Ah, então, ainda mais quando se fala em fazer uma árvore de Natal. Nossa, olha, é pecado fazer árvore de Natal. Quem já ouviu falar isso? É pecado fazer árvore de Natal. E eu veio no meu coração falar a respeito do Natal hoje. Inclusive existe o seguinte: há muita gente que fala assim: ah, eu não festejo o Natal porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, então, na verdade, o Natal é comércio. Então eu não festejo o Natal porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Alguém já ouviu falar isso? Mas sabe, queridos, se nós tirarmos Jesus do Natal, só sobra Papai Noel e Coelho. Então eu devo dizer uma coisa para vocês: dia 25 de dezembro se comemora no mundo inteiro o nascimento de Jesus. O Natal. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Natal, nascimento, natalício, aniversário. Aniversário do nascimento de Jesus. Eu te pergunto, quando você faz aniversário, você não gosta de fazer uma festa? Chamar os amigos e ter algumas coisas para comer, cear, fazer uma festa? No aniversário de Jesus nós podemos fazer isso também. Então não é pecado você reunir a tua família em torno de uma mesa e dizer assim: nós vamos festejar o Natal. Isso é bênção de Deus, irmãos. Isto é bênção. Você reunir um dia como o Natal, você reunir todos os seus familiares e ter uma mesa posta, e você, antes de você cear, você lembrar do aniversariante, falar dele, falar do que ele representa para a nossa vida.
Então é um momento extremamente importante para nós cristãos, o Natal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, até em países árabes estão enfeitados para o Natal. Nós estávamos lá em Marrocos, passava lá nos postes, tinha enfeites da estrela de Davi pendurada. Eram enfeites de Natal. Então até em países muçulmanos se festeja o Natal, de uma forma discreta, claro, não como nós, mas se faz menção ao Natal. Agora, quem foi Jesus? Olhando para ele como homem natural, quem foi Jesus naturalmente falando? Ele nasceu da descendência de Davi. Havia uma promessa, é no Salmo 89, que Deus fala para Davi que da descendência dele, ele iria levantar aquele que iria governar Israel, reinar eternamente sobre Israel. Então Jesus é da descendência de Davi. Embora sendo da descendência de Davi, os seus pais eram humildes. Jesus nasceu num lar de uma família humilde. José era carpinteiro. Ele nasceu em Belém. Aonde? No estábulo. Porque eles subiram para Belém, porque havia a obrigação de um recenseamento. Subiram para Belém. Não havia local nas hospedarias. E a Maria chegou nos dias e dá à luz. Aonde eles acharam? Uma estrebaria. Jesus, o Filho de Deus, como homem, nasceu numa estrebaria. Ele viveu, irmãos, 33 anos. Viveu pouco, um tempo pequeno. Exerceu um ministério de 3 anos. Ele fez apenas 12 discípulos. Dentre todos que o seguiram, ele levantou 12 discípulos. Jesus não escreveu nenhum livro. Não existe nenhum livro escrito por Jesus. Ele não foi unanimidade. Ao contrário, ele foi perseguido. Ele foi combatido. E ele foi crucificado. Embora tudo isso, irmãos, eu estou falando isso naturalmente falando, embora tudo isso, embora ele tenha vivido apenas 33 anos, tenha tido 3 anos apenas de ministério e sem microfone na mão, e sem carro, e sem televisão, e sem internet, andando a pé, naturalmente falando, este homem estabeleceu um divisor do tempo, antes e depois dele. Amém. Antes de Jesus, o tempo passou-se a contar antes de Jesus e depois de Jesus. Embora nunca tenha escrito nenhum livro, é aquele que está no maior número de livros escritos no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Não existe ninguém que tenha sido mencionado em livros por autores 0,0001% em relação a Jesus. Ele é o mais falado. Ele em 3 anos, sem escrito
escrever absolutamente nada, falando, nos deixou um legado, nos deixou uma palavra que nos leva a Deus. Esse é Jesus, irmãos. Eu estou falando em relação a uma visão natural dele, enxergando Jesus pelo lado natural, mas não foi para esse propósito que ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para ser respeitado, para ser honrado pelos homens, para estabelecer um divisor no tempo, na contagem do tempo. Ele não veio ao mundo para isso, mas ele veio ao mundo para fazer o propósito do Pai. Aleluia. O propósito do Pai para a humanidade. Deus planejou isso. Deus desenhou isso. Deus falou isso desde o momento em que houve a queda de Adão. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus já estava prometendo Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém. Deus falou isso conosco durante todo esse tempo, através dos profetas. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ele falou isso. Deus nos prometeu que enviaria o seu filho. Amém. E o seu filho veio ao mundo. E ele nasceu. Glória a Deus. Como homem. Ele abriu mão da sua condição de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, fala de Jesus na condição de Deus. Filipenses 2 diz assim: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo para o qual ele devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo, Ele era Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Jesus era Deus, mas Ele não teve usurpação, Ele não se apegou ao fato dele ser igual a Deus, dele ser Deus, mas Ele se esvaziou e se fez homem. Amém. E muitas vezes quando a gente fala que Jesus suportou determinadas coisas, passou por determinadas coisas, muitas vezes vem no coração da pessoa: ah, mas ele passou por isso porque ele era o filho de Deus. Mas ele não passou como filho de Deus, ele passou como homem, como nós. Aleluia. Como nós. Mas mesmo como homem, ele poderia ser homem, poderia ser um rei. Mesmo assim ele estaria se humilhando. Mas ele não nasceu como rei. Ele nasceu numa manjedoura, irmãos. Às vezes quando se faz um presépio, né? Eu já vi muito presépio. A gente vê aquele presépio, nossa, que coisa linda, tem aquela, sabe, tem aquela rodinha que joga a aguinha e a aguinha desce, nossa, que tão lindo, tão cheiroso, né? E dá a impressão que Jesus nasceu num lugar cheiroso, agradável. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: a estrebaria não é um lugar cheiroso. A estrebaria
não é um lugar agradável. A estrebaria é um lugar que quando alguém se abriga nela é porque não tem um outro lugar para se abrigar. Não é uma escolha, é uma necessidade. Eles se abrigaram numa estrebaria por necessidade. O Filho de Deus, para se fazer homem, não tinha aonde nascer, irmãos. Sabe por que isso? Por amor a nós. Por amor a cada um de nós. Em Filipenses continua dizendo que, se achando na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Jesus suportou, Jesus passou tudo o que passou, suportou tudo o que suportou por amor a nós. Ele morreu a nossa morte. Na verdade, quem estava condenado éramos nós. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. A nossa natureza pecaminosa estava nos levando ao inferno. E não foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Deus não criou o homem para ir para o inferno, irmãos. Aleluia. Deus criou o homem para ter uma vida nele. Amém. Com ele, para ele, uma vida eterna em Cristo. Deus nos criou, irmãos, para uma vida de paz. Deus nos criou para uma vida de alegria. Deus nos criou para uma vida de gozo. Mas Jesus, ele se entregou por nós. Ele nos substituiu, irmãos, na cruz do Calvário. Aquela cruz era para nós. Aquela morte não era dele, era minha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei quem eu era. Eu sei, irmãos. Nós sabemos, cada um de nós. Muitas vezes nós podemos negar, mas cada um de nós sabe exatamente o que Deus fez na sua vida. Eu sei quem eu era, e eu sei a obra que Deus está fazendo na minha vida. Ele já completou? Claro que não. Mas Ele tem um propósito de estabelecer conosco, comigo, com você, um relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo, um relacionamento de pai e filho. Mas para que isto aconteça, Jesus teve que passar pelo que Ele passou. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: fala a respeito, irmãos, quando ele foi interrogado pelos judeus a respeito da implantação do reino de Deus. Os judeus perguntaram para ele, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele não é visível, mas é perceptível. Ele pode não ser visível, mas se percebe o reino de Deus na vida de cada um de nós. Quando o reino de Deus está em nós, irmãos, nós temos segurança. Aleluia.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se todos aqui tiveram a experiência de subir num avião, né? Viajar em um avião. É muito interessante você viajar num avião, porque quando você vai viajar num avião, você senta lá e olha aquele corredor grande, comprido, cheio de gente, e você sabe que tem um piloto, e muitas vezes você nunca ora tanto pela vida do piloto. Oh Senhor, guarda a vida desse homem. Nós entregamos a nossa vida na mão daquele homem que está conduzindo aquela máquina, e muitas vezes não entregamos nas mãos de Deus para que conduza a nossa vida. Você sobe no avião e você sabe que você tem um destino. Você compra a passagem para um destino específico. Quando nós aceitamos Jesus e fazemos dele o nosso Senhor e Salvador, Ele tem um destino para nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. Mas Ele quer nos levar no lugar certo. Nós precisamos deixar Deus nos levar onde Ele quer nos levar. Não se apegar às pequenas coisas. Não se apegar a detalhes. Mas se apegar a Ele. Se apegar às promessas que Ele tem para a nossa vida. Ah, irmãos, Jesus podia ter dito assim: Pai, eu já concordei, né, de nascer como homem, mas não dá para dar uma facilitada para mim nas coisas. Foi difícil, irmãos. O Natal é para refletir como Jesus nasceu, em que circunstâncias Ele nasceu e por que Ele nasceu. Você sabe que tem muita gente ainda que ora para Jesus menino. Ai, menino Jesus, me ajuda. Você já ouviu essa oração? Eu fiz essa oração toda. Menino Jesus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A fase do nascimento de Jesus, ela passou. A fase em que Jesus esteve na terra pregando a palavra já passou. A fase em que Ele foi crucificado já passou. Agora, irmãos, nós temos que nos apegar a essa verdade e tomar posse em relação àquilo que Ele nos deixou. Aleluia. Sabe por que o Evangelho chegou até aqui? Porque Deus levantou homens, mulheres, comprometidos com a sua palavra, que abriram mão de tudo, muitas vezes, para poder trazer essa palavra e fazer com que essa palavra chegasse até nós. Aleluia. Glória a Deus. O Natal, queridos, é o princípio do projeto de Deus para nossas vidas. É o princípio. É o princípio do projeto de Deus para a restauração do homem. É isso o Natal. É isso que nós comemoramos no Natal. O Filho de Deus se fez homem. Amém. O Filho de Deus nasceu como homem. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 23 e 24, Paulo diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados
justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que eu preciso para ganhar a vida eterna? É de graça, irmãos. Amém. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso aceitar aquilo que Jesus fez por mim. Amém. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus veio, havia uma tradição, havia as leis. E os judeus, eles se apegaram às leis de uma forma tal que não era mais importante o Deus das leis, mas era importante o cumprimento da lei. E elas, a tradição, elas afastaram, lacraram os olhos daqueles homens para enxergar quem era Jesus e qual era o propósito de Deus através de Jesus. E até hoje, os judeus estão lá na mesma tradição. Você vai lá no muro de Jerusalém, eles estão lá orando. Eles estão na mesma tradição. Esta tradição fez com que esse povo se dispersasse no mundo e vivesse 2000 anos disperso no mundo, perseguidos por muitos, por Hitler, antes pela Igreja Católica no tempo da Inquisição, e etc, e etc, etc. Mas permaneceram como nação e retornaram à sua terra de origem em 1948. Quando foi novamente estabelecido o Estado de Israel. E até hoje eles permanecem na mesma tradição. Esta é a mesma tradição do Islã. O Islã, ele está fundamentado em leis, em tradições. Orar 5 vezes por dia. E uma vez a Meca. O islamita, ele tem que ir uma vez a Meca para dar uma volta naquele cubo. Vocês sabem o que tem naquele cubo? Não? Tem um meteoro, uma pedra preta, que foi um meteoro que caiu, que tem lá, está lá dentro daquele cubo. Mas sabe, queridos, eu passei vergonha lá em Marrocos. Dá vergonha, irmãos. Eu pergunto aqui, qual de nós tem coragem de se ajoelhar numa rua de movimento, pegar um papelão, pôr no chão, no meio do jardim, carros passando de um lado, carros passando do outro, e se ajoelhar e abaixar a cabeça? Quem de nós tem esta ousadia? Sabe, irmãos, nós aprendemos que o Evangelho é pela graça, mas nós vivemos essa graça de uma forma que não temos um entendimento correto do que seja essa graça e de qual seja o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos, nós não fazemos sacrifício nenhum. Quando ameaça chover, nós não vamos na igreja porque vai ameaçar chover. Ah, irmãos, crente tem compromisso demais, irmãos. Como nós temos compromissos. Como nós temos situações que nos impedem de nos relacionarmos com Deus. Os islamitas, eles param na rua e se ajoelham em direção a Meca. Isto é uma tradição.
isto vai levá-los a Deus? Claro que não, porque Jesus disse: irmãos, nós temos que ser claros em relação ao que foi pregado, às verdades estabelecidas na palavra de Deus. Só há um caminho que leva a Deus. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E eles estão fora desse caminho. Mas, no entanto, eles cumprem este rito com uma seriedade que nós não temos em relação à nossa fé, irmãos. Se nós tivéssemos essa seriedade em relação a essa fé. Se nós tivéssemos esse compromisso em relação à nossa fé. Sabe, queridos, hoje o mundo está entrando dentro das igrejas. Hoje, para se ter igreja grande, cheia, tem que ser o evangelho do tudo pode. Quando se prega a palavra, irmãos, dói no ouvido, porque o mundo fala muito alto. O desejo das coisas do mundo é muito forte. Porque para onde você olha, o mundo se expõe a nós. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós devemos fechar os nossos olhos para as coisas do mundo e abrirmos os nossos olhos para as coisas que Deus tem e quer fazer na nossa vida. Eu quero milagres, eu quero prodígios. Irmão, nós temos que querer primeiro compromisso com Deus. Nós temos que querer primeiro relacionamento com Deus. Porque o milagre, irmãos, ele é consequência de um relacionamento. O milagre é consequência de uma vida de oração. O milagre, irmãos, ele acontece, irmãos, quando existem corações rendidos na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes eu recebo no meu WhatsApp, irmãos, cada oração: Jesus amado, Pai do céu. Às vezes coisas que pessoas que sem nenhum conhecimento falam, gravam, soltam, e crente velho, crente que já está na igreja, irmão, há tantos anos, pega aquilo e faz daquilo, ainda fica passando para os outros. Meu Pai do céu, que falta de conhecimento da palavra, que falta de entendimento da palavra. Irmãos, nós precisamos, fazer como os crentes de Bereia. Aquilo que nós recebemos, nós temos que conferir se está em linha com a palavra, antes de ficar enviando essas bobagens para os outros. Conferir na palavra. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que precisa ficar clara, e eu vou falar isso sempre. Amém. Neste púlpito não se sobe se não tiver consagração. Aleluia. Neste púlpito não se sobe se não tiver compromisso com Deus. Este púlpito é um lugar de se falar a palavra de Deus, irmão. Aleluia. E eu sou extremamente radical em relação a coisas, irmãos, que muitas vezes se fala como se fosse tranquilo. O que tem tomar uma cervejinha? Para sentar e ouvir a palavra, a porta está aberta para qualquer um. Mas para fazer parte
da liderança da igreja tem que ter compromisso com Deus. Para ensinar a palavra para as nossas crianças, tem que ter compromisso com Deus. Para cantar nesse culto, tem que ter compromisso com Deus. Para ser diácono, tem que ter compromisso com Deus. Quem faz parte da liderança da igreja tem que saber que tem que ter compromisso, vida com Deus. Você tem base bíblica para falar contra a bebida? Tem. Abre Lucas capítulo 1, versículo 15, falando a respeito de João. Lucas 1,15. Mas Paulo também diz: não vos embriagueis com o álcool, aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu só bebo socialmente. Lucas 1,15, falando a respeito de João: e será grande diante do Senhor, não beberá nem vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E será grande diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que ele fosse quem foi, está dizendo: será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, porque ele se absteve. Ele foi um homem cheio do Espírito. Aleluia. A salvação é de graça, é pela graça. Amém. Mas o relacionamento com Deus tem um preço. Aleluia. Aleluia. Nós devemos nos alegrar no Natal? Claro que devemos, irmãos. Devemos festejar o Natal? Claro que devemos. Mas Jesus não nasceu dia 25, não importa. O que importa é que ele nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa, irmãos. Eu não vou festejar dia 25 de dezembro. Irmãos, importa é que Jesus nasceu. Glória a Deus. Importa que esta data é uma data que nós temos que nos apegar a ela e fazer dela um motivo de evangelismo. Amém. Essa data é uma data em que os corações das pessoas estão voltados para Deus, irmãos. As pessoas nesta época estão sensíveis, irmãos. Elas querem ouvir a respeito de Deus. Eu estava dizendo para vocês aqui, eu falei com um cidadão que se falou para mim ateu. Eu falei sobre a vida dele, muita coisa. Ele parecia que eu tinha uma lâmpada mágica, e eu estava lendo a vida dele. Eu não tenho lâmpada, aquela bola de... Mas eu conheço o coração de um homem distante de Deus. Eu conheço. Então eu falei da vida dele, ele sabia. E eu sei que a palavra que você lançar não volta vazia. O que importa é que o Pai nos ama. Glória a Deus. O que importa é que Ele nos deu o seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Aleluia. Então nós vamos aproveitar. Eu já falei sobre a banda lá no Bauru Shopping. A Vânia recebeu um telefonema de um empresário que estava lá no shopping. Ele foi lá, estava lá no shopping por uma situação. Ele parou
E ele ficou ouvindo todo o tempo a banda Fé tocar. Ele foi impactado pela banda Fé. Ele vai fazer um evento em Bauru e ele quer que a banda Fé vá tocar nesse evento. Sabe, Deus? Louvado seja Deus. Nós temos que aproveitar. Jesus nasceu como homem, mas Jesus não nasceu quando nasceu como homem. Jesus, ele é ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro como Deus. Deus, ele sempre foi e ele sempre será. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3, diz Jesus dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nicodemos era um homem extremamente culto, conhecia a palavra, ele era mestre na palavra, ele foi impactado pela pregação de Jesus, ele foi impactado e ele ficou extremamente curioso, ele queria falar com Jesus, ele queria conversar com Jesus. E ele foi procurar Jesus à noite. Aí Jesus disse para Nicodemos que o que importa ao homem é nascer de novo. E ele disse: mas como pode alguém, depois de velho, se tornar o ventre da tua mãe e nascer novamente? Ele disse: não, eu não estou falando desse nascimento. Eu estou falando do nascimento do Espírito. O que é carne, o que é Espírito, é Espírito. Amém. Mas é interessante que ele disse para Nicodemos, ele falou tudo para Nicodemos. Essa conversa que ele teve com Nicodemos foi uma conversa de dois homens extremamente inteligentes, cultos, que conheciam a palavra, tanto Jesus como Nicodemos. Aí ele disse para Nicodemos no versículo 13, 14 e 15, ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Todos nós conhecemos essa passagem do deserto, quando houve um pecado e as serpentes começaram a picar os filhos de Israel, e muitos começaram a morrer envenenados pela serpente. Aí Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente, e todo aquele que tinha sido picado pela serpente, ele olhasse para a serpente que foi levantada, imediatamente ele era curado. Ali Deus estava, através de Moisés, ele estava mostrando que Jesus também teria que ser levantado. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, aí vem a questão também muito importante em relação ao Natal. Quem que já teve dificuldade em relação a ter a árvore de Natal? E faço ou não faço? É pecado ou não é pecado? A árvore, enfeitar a árvore, isto é um costume antigo. Os egípcios enfeitavam as árvores. Os egípcios. E muitos outros povos enfeitavam árvores e enfeitam árvores até hoje.
A história nos fala que o costume de se enfeitar a árvore no Natal, ela se iniciou na igreja através de Martin Lutero. Se você for pesquisar, você vai ver que através de que Martin Lutero gostou de enfeitar a árvore e se tornou uma tradição. Até que ponto isto se firmou através da vida de Lutero ou não, eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar que Martin Lutero enfeitava as árvores. Eu estava ouvindo uma explicação de alguém que me deixou muito confortável pela forma de explicar. Eu estava ouvindo o pastor Eliezer esses dias atrás, ele colocou no Instagram, não sei se foi no Instagram ou foi no Face, uma explicação a respeito da árvore de Natal. Então ele estava dizendo: olha, eu sempre fiz a árvore de Natal na minha casa, sempre vou fazer, eu gosto de fazer, e fazia por causa dos meus filhos. Então eu dizia para eles, eu pegava e lia para eles João 15. Em João 15, Jesus fala a respeito da árvore. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver ligado em mim, isso dá fruto. Então ele começa a falar e a se comparar a uma videira, que não vem a ser uma árvore, mas é um vegetal que se assemelha. Então, Deus é o agricultor, Jesus é a árvore, nós somos os galhos, e as bolas é o fruto do Espírito. E os presentes é o galardão para aquelas pessoas que cumprem o fruto do Espírito. Deus é bom. Uma maneira sábia de ensinar e de nos dar liberdade em relação à questão da árvore de Natal. Nós fizemos árvore de Natal muitos anos. Quando os nossos filhos eram pequenos, eles amavam a gente fazer a árvore de Natal. E particularmente é bonita. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro no frio, no inverno, ele permanece verde, ele tem vida. As árvores muitas vezes secam no inverno, mas o pinheiro, ele resiste ao frio, ele fica verde, ele fica bonito. É por isso que é o pinheiro. Então você pode ter liberdade, irmãos, de montar a sua árvore de Natal sem nenhuma condenação no teu coração. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom demais. Domingo que vem, queridos, nós vamos ter domingo que vem um culto de passagem de ano. Nós vamos fazer no domingo. E eu quero falar domingo que vem a respeito de um legado que Jesus nos deixou. E para que você possa, se você quiser, já começar a ter um certo entendimento a respeito do que nós vamos pregar domingo que vem, eu gostaria de sugerir a você que comprasse e lesse esse livro, O Nome de Jesus. Irmãos, esse nome tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pagou o preço para nos deixar uma herança. Amém. E toda a herança que nós temos disponível a nós, através de Jesus, é pelo seu nome. Aleluia. Esse nome é poderoso. Glória a Deus. Então eu gostaria que você pudesse ter um entendimento aberto em relação ao poder de Deus disponível no nome de Jesus. Amém. Ele fala em Marcos capítulo 16, quando ele diz para os discípulos, antes de a sua assunção ao céu: portanto vos digo, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê
e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse nome tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. E eu quero desejar a todos que este Natal, que nós vamos estar passando com a nossa família, cada um de nós, seja um momento, primeiro, de reflexão da obra redentora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Mas que também seja um tempo de alegria, um tempo de comunhão entre nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia.